Oi! Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês muito especial, muito íntimo e muito pessoal meu, mas que eu acredito que tudo que a gente vive é por um propósito maior, é por algo que a gente provavelmente vai testemunhar ou vai compartilhar. Você sempre vai ter alguém para que você possa estar testemunhando sua história. Bom, não tem como eu começar a falar de fé, não tem como eu contar meu testemunho para vocês sem eu contar desde o início do meu casamento. Para quem não sabe, eu casei com 17 anos, tenho 10 anos de casada, e o meu marido já era cristão. Ele sempre leu a Bíblia, ele sempre orou, sempre jejuou, ele sempre teve práticas cristãs. Eu sempre observei, né, e acompanhei ele durante essas práticas. Bom, e com o passar do tempo, ali quando foi 2020, eu estava grávida, 2019 na verdade, e eu resolvi começar a ler a Bíblia. Eu comecei a ter algumas experiências com Deus e realmente senti essa vontade de ler a Bíblia. Então eu pedi pro meu marido pra gente começar juntos no ano de 2020, ler o plano anual de ler a Bíblia toda. Só que a gente começou em Gênesis juntos. E assim, para alguém que não tem ainda entendimento cristão, não tem ainda entendimento que aquilo ali é a palavra de Deus, que Deus também assim é uma constatação da história, não é tudo que está ali que Deus concorda, no sentido de não é que Deus não queria que aquilo estivesse ali, e sim que nem todas as atitudes dos homens Deus está por trás. Então, tiveram algumas coisas no Antigo Testamento que me chocaram, a gente nem chegou a ler tudo, a gente leu pouco, na verdade, eu, né? E então eu me fechei de novo, né? Quando eu tive essa experiência, assim, de ler muitas coisas que me espantaram, eu me fechei. Então tinham muitas coisas no meu coração que precisavam ser tratadas. É por isso que eu falo, se você se entregou na hora da emoção, se você fez ali, ficou muito emocionado e se entregou, mas ainda não leu a Bíblia, não teve contato, eu, assim, de verdade, aconselho que você tenha pastores para te guiar, líderes que possam te explicar tudo aquilo. Eu, como eu moro longe, né, do Brasil, eu comecei a realmente estudar a Bíblia. Então eu fiz alguns cursos rápidos de teologia, comecei a ouvir muita pregação, tudo isso como uma forma de falar assim, não, pera, eu talvez não esteja interpretando na maneira devida. Era exatamente isso que estava acontecendo. Bom, então eu comecei realmente a ter algumas crises, porque pensa, eu nasci crendo no que eu cria, né? Eu nasci na religião espírita, então eu cresci achando que aquilo ali é o certo. Quando você já acha que você tá com a verdade, é necessário uma desconstrução. A gente vai ter que se desconstruir para daí construir o novo com Deus. Eu realmente comecei a entrar em crise espiritual mesmo, assim, de crença e tal. E eu lembro que eu orava a Deus, né, pedindo revelação da verdade. Então eu falei assim, Deus, se a Bíblia é realmente a tua verdade, é realmente a sua palavra, eu quero crer de capa a capa. Eu não quero crer apenas no que é conveniente para mim. E Deus, ele foi me trazendo revelações, ele foi me trazendo respostas até quando eu não estava buscando. Era surreal. Eu entrava no quarto e eu falava, Deus, me mostra, por que isso? Eu lia às vezes uma passagem e eu ficava, como? Por quê? Eu não entendia. Aí do nada vinha uma pregação, começava uma ministração, eu escutava muito Thiago Brunet, muito. Ele foi assim, realmente fundamental na minha conversão. Ele tem respostas muito didáticas, sabe? Para quem já é cristão, para quem não só nasceu, mas às vezes é muitos anos, né, já praticante do cristianismo, você talvez, às vezes isso é até um pouco de ego, mas as coisas já estão óbvias na tua cabeça. As coisas já são tipo, é isso, como que você não enxerga que é isso? Mas é porque você já teve os seus olhos espirituais abertos, né? Quando a pessoa ainda não tem os olhos espirituais abertos, que ela está sendo tratada pelo Senhor, é como se ela enxergasse ainda embaçado. Então o que é óbvio para você, para a pessoa não é. E Deus, ele foi me tratando, ele foi tirando as escamas da minha visão com muita paciência, com muito amor. Então, assim, se você já é cristão, eu vou te falar uma coisa. Se tiver uma pessoa que está demonstrando interesse pela palavra, mas às vezes tem algum tipo de resistência ou dúvida, não menospreze. Tenha paciência com essa pessoa. A gente tá fazendo, né, tá cumprindo o plano de Deus nessa terra. Quando Deus te chamou,
Não é para parar em você. Qual era o objetivo dele? Te salvar? Maravilhoso, mas também o objetivo dele era te salvar para que você ajudasse no plano maior dele, que é salvar o maior número de pessoas. Então a gente precisa ter esse entendimento para a gente tratar com menos arrogância aqueles que ainda não enxergam a verdade. Não é porque para você é óbvio que vai ser uma verdade para a pessoa. Bom, então eu experienciei maravilhas com o Senhor. Aí eu já estava ali convicta da verdade de Deus. E aí eu entendi que eu deveria me batizar. Mas aí, como eu não moro no Brasil, eu comecei nessa busca por um ministério. Pensei, quando eu for para Curitiba, eu acho uma igreja, começo a frequentar, vejo, né, como é que funciona. Até que um dia eu estava assistindo videoaula no YouTube, assunto da minha faculdade, e nos vídeos indicados apareceu o vídeo da Priscila Uber. Foi um vídeo tão genuíno, era um vídeo de uma rotina dela, e eu não conhecia ela ainda. Aí eu cliquei, comecei a assistir e eu senti uma paz naquela mulher. Se vocês não conhecem, vejam ela no Instagram, ela é uma paz. E ela falando, o Israel, que era o marido dela. Eu pensei, Israel, eu tenho pra mim que eles são crentes. Ela não tinha falado de religião ainda, não tinha falado de nada disso. Enquanto eu tava assistindo, né, o vídeo que eu tava assistindo. Olha só que loucura. O vídeo do Israel que tava ali nas sugestões ali pra assistir era com o pai dele respondendo perguntas. E eu lembro como se fosse hoje. Pra quem não conhece, o pai do Israel é o pastor Luciano Subirá. E eu comecei a assistir aquele vídeo e eu fiquei assim, meu Deus. Eu fiquei tão impactada porque assim, eu não tinha essa vivência dentro de igreja, sabe? Eu não tinha isso, eu não entendia direito como funcionava. E quando eu comecei a ouvir o pastor Luciano explicando, respondendo coisas que eu tinha dúvida, e a maneira que ele explicava era tipo assim, a Bíblia comprovando a Bíblia. Se você já assistiu alguma ministração do pastor, você sabe que ele é assim. Ele tem os versículos todos na cabeça e ele vai pregando e vai vindo e ele vai falando do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Maravilhoso. E isso me deu uma segurança de que eu tava, sabe, crendo na verdade. Começou a ficar indiscutível pra mim. Comecei a assistir outros vídeos do pastor e eu falei, cara, de onde será que esse pastor é? Fui seguir ele no Instagram. A hora que eu entro no Instagram dele, tá escrito lá na bio dele assim, ó, pastor na Alcance Curitiba. Eu falei, não. Enfim, através do pastor Luciano, eu encontrei o ministério. Ali eu falei, cara, eu vou visitar essa igreja quando eu for pra Curitiba. Isso foi ali em abril de 2022. Quando foi junho, a gente foi pro Brasil. Fiquei apenas 5 dias em Curitiba. E nesses 5 dias ia ter a conferência da igreja Aliançadas. E, gente, eu fui e foi, assim, transformador pra mim. Aliançadas é um evento, né, uma conferência para mulheres e várias pastoras pregam. A pastora Thalita Pereira, a pastora Adriana mesmo, que é a pastora presidente da Alcance, ela pregou sobre feminismo. Nossa, como eu apanhei naquele dia, gente. Como eu apanhei. Fui embora não querendo ir, porque eu falei, cara, eu preciso conhecer de verdade essa igreja, eu preciso frequentar esse lugar. E quando foi setembro de 2022, no mesmo ano, eu voltei para Curitiba, fiz uma cirurgia e quando eu me recuperei dessa cirurgia, no primeiro domingo que eu já podia dirigir, eu fui pro culto. Eu já tinha comentado com meu marido, eu vou pra igreja, eu vou entregar minha vida para Jesus. Só que teve um empecilho. A minha filha, ela não estava acostumada com aquele ambiente de igreja. Ela começou a chorar, ela começou a ficar desesperada e eu tive que ir com ela lá pra fora. Tive que ficar com ela, gritando, chorando e tal. Até teve uma hora que eu falei, vou ter que ir embora. Eu tinha que ir embora porque ela tava realmente atrapalhando e eu não tava nem conseguindo ficar dentro assistindo o culto. E eu lembro, tava indo pro estacionamento. Eu escutei lá longe, porque a igreja é grande, tá, gente? Então, assim, não dava nem tempo de eu voltar. E aí eu escutei o pastor fazendo um apelo. Se tem alguém que deseja entregar a vida pra Jesus... Ai, gente, meu coração, sério. Ficou tão apertado. Eu continuei, fui embora, me deu vontade de chorar. Eu falei, ai, eu não acredito que eu perdi. Falei, não, mas o próximo domingo eu vou entregar minha vida pra Jesus. Chegou o próximo domingo, a mesma coisa. E aí eu lembro que ela aceitou ir pra salinha. Eu falei, nossa, graças a Deus, ela vai ficar lá, eu vou conseguir ver o culto e tal. Quando eu fui entregá-la na salinha, a moça falou, a coordenadora, a gente tá sem voluntário suficiente. Os pais estão tendo que ficar com as crianças aqui. Ó, de todas as vezes que eu fui na igreja, foi a única vez que aconteceu isso, tá? Nunca mais aconteceu de novo. Foi a única vez que eu presenciei isso. Fiquei com ela lá na salinha. E nessa salinha tem uma TV que fica passando o culto ali, né? Só que assim, não dava pra ouvir direito, né? Obviamente, tem várias crianças gritando e tal. A Maria meio
querendo chorar e tal, e eu toda hora falando pra ela, filha, vamos voltar pro culto? Você fica no colo da mamãe, vamos voltar pro culto? Que eu tava com medo de perder, gente. Era meu último domingo lá em Curitiba, então não ia ter outra oportunidade. E eu fiquei, filha, vamos lá pro culto? E ela, não quer. E ela ameaçava chorar e tal. Até que uma hora do nada, já tinha passado um maior tempão, ela veio pra mim e falou, mamãe, vamos pro culto? Até assim me pegou de surpresa. E eu peguei ela no colo e saí correndo, porque o culto já tava acabando. Quando eu cheguei, assim, na porta, que eu olhei o pastor lá na frente do púlpito, ele falou, se tiver alguém que deseja entregar a vida pra Jesus, bem na hora, gente. Aí eu saí correndo, corri lá na frente e aceitei Jesus, entreguei minha vida pra Jesus, foi maravilhoso. E aí a gente foi encaminhado, todo mundo ali que entrega a vida pra Jesus é encaminhado pra salinha do lado, pra eles te conhecerem melhor, te encaminharem pra uma célula, né, pra começar a planejar o seu batismo e tudo mais. Eu fui pra essa salinha, sentei numa mesinha, tinham várias mesinhas, e chegou uma moça e falou assim, eu posso sentar com você? Eu falei, pode. Pode sentar comigo. Ela sentou ali comigo e a gente ficou aguardando. Veio um pessoal da igreja pra conversar com a gente. E aí chegou a moça da igreja e falou assim, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. A moça começou a contar primeiro, a que sentou comigo. Era o testemunho igual ao meu, só que ao contrário. No caso assim, o meu marido orou 8 anos pela minha conversão e ela orava há muito tempo pela conversão do marido dela. Ela começou a contar, enfim, eles eram de uma família bem tradicional, né, o esposo e a família. E ela se afastou de Jesus por um tempo e ela estava voltando, retornando. E aí eu fiquei ouvindo a história dela já muito emocionada, porque ali eu entendi tudo que o Espírito Santo estava fazendo. Nada sai do controle dele. Aí eu falei pra ela, então agora você vai ouvir o meu testemunho. E comecei a contar. O meu marido orou 8 anos pela minha conversão. Contei todo o meu testemunho pra ela. A gente começou a chorar, obviamente. E eu falei pra ela, por favor, não desista. Não desista, que você vai ver vitória dentro da sua casa. Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar, e é a verdade, é o que eu vivi, que é, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E é a maior verdade. Eu sempre admirei o meu marido por tudo que ele fazia. Ele não se intimidava de eu não ter a mesma fé que ele, ou ele não desanimava, porque ele ajoelhava sozinho para orar. A perseverança dele, a fé dele, me arrastou para querer conhecer o Deus dele. Me arrastou para eu reconhecer que eu não era dona da verdade. Com o exemplo dele, não foram palavras, não foi nada do que ele disse, foi o que ele fazia que me levou a conhecer Jesus. Enfim, a gente chorou juntas ali. Gente, eu saí tão abalada com tudo aquilo. Eu não peguei o nome da moça, eu não peguei o telefone dela, eu não lembro nem o nome da moça da igreja. Mas assim, isso é um probleminha meu mesmo. Aí juntou com a emoção, eu não lembrei de nada. Enfim, e ali, gente, é sério, essas experiências que a gente vai vivendo com o Senhor, a gente vai aprendendo a confiar. Porque eu vi assim, como nada sai do controle dele. Eu achando que eu tinha perdido no domingo anterior, mas na verdade eu estava ganhando pro próximo domingo. Então depois desse dia eu fui embora, né? Eu vim embora. Eu entrei em contato com a secretaria da igreja. Elas falaram que seria, quando fosse divulgado, seria divulgado no site e eu fiquei acompanhando. Quando saiu a data do batismo, eu já comprei a minha passagem pro Brasil. Era agosto? Deixa eu ver aqui que eu tenho meu testemunho aqui anotado, porque eu testemunhei para a igreja. Eles gravaram meu testemunho aqui, ó. Eu tenho as datas aqui. Não tem as datas. Acho que eu não falei data. Enfim, eu comprei a minha passagem. Comprei minha passagem acho que para 2 dias antes do batismo. Eu fiquei acompanhando até que anteciparam a data do batismo. E eu falei, não é possível. E aí eu entrei, assim que eu vi, eu entrei em contato com a secretária da igreja e ela falou, eu vou passar a sua história para algum pastora, e ela vai entrar em contato com você. Fiquei aguardando, gente, mas numa ansiedade, vai indo especialmente pro batismo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Fiquei esperando, fiquei aguardando a resposta deles, e aí a pastora, minha pastora amada, entrou em contato comigo e falou, Bruna, a gente vai fazer acontecer, vem, pode ficar tranquila, vem, a gente vai fazer acontecer. E aí quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei em Curitiba, fiquei aguardando até que um dia a pastora entrou em contato comigo e falou assim, Bruna, a gente vai fazer seu batismo amanhã, no dia 3 de setembro, na casa de uma irmã da igreja, então a gente vai pro culto, era um domingo. Logo após o culto, a gente vai lá e faz o seu batismo. Então a gente foi, no dia 3 de setembro eu fui batizada, pra glória de Deus,
numa cerimônia linda. Todos os meus familiares que foram ficaram impactados com todo o amor, sabe, da igreja com a minha vida. No culto ainda, antes, né, do meu batismo, o pastor leu a minha história lá na frente, mandou ficar de pé. Gente, sei lá quantas pessoas cabem no auditório da igreja, umas 1.500, 2.000. Eu fiquei de pé, todo mundo me olhando. Aí na hora que eu saí, tava esperando a pastora, todo mundo vinha me cumprimentar, me abraçava, falava parabéns pela tua história, parabéns pela sua decisão. Então assim, Deus, ele fez muito melhor, muito maior do que eu esperava. Essa é a maravilha de crer em Deus. Ele sempre faz com excelência. Você pode estar planejando fazer algo bom, mas ele planeja o excelente. Ele fica atento nos detalhes para sua história. De lá para cá eu já vivi muitas coisas com Alcance, né? A gente tem todo o suporte deles, a gente tem todo o amor deles, tudo aquilo que a gente precisa espiritualmente, emocionalmente. Eles estão dispostos a nos ouvir, a nos ajudar. Eu amo esse lugar. É um lugar onde eu me sinto, eu não sei explicar, eu transbordo. Eu tô com vontade de chorar. Eu já passei por conferência, fiz o retiro de integração e tudo que eu vivo lá é sempre o sobrenatural. Eu nunca vivo algo assim, hoje eu fui no culto. Nunca é assim. É sempre tipo, pá, olha. O Tiago também viveu isso, que me deixou muito feliz. Abraçaram muito o Tiago, né? Os homens, os pastores da casa. Eu amo congregar lá. Quando a gente tá afastado assim, a gente acompanha pelo YouTube, tem contato com os pastores, mas lá realmente assim eu me sinto em casa. Eu espero de verdade que o meu testemunho ele seja inspirador para você, que ele traga luz, que ele possa ser algo que abra os seus olhos através do Espírito Santo. Se você ainda tem dúvida, se você ainda não sabe no que você acredita, no que você não acredita, eu vou te fazer um pedido. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala: Deus, se revela a mim. E eu vou te falar, gente, eu fiz essa oração e não existe nada mais poderoso do que uma pessoa que se rende aos pés do Senhor. Ele vai te mostrar, ele vai te ajudar. E tudo isso com amor, com carinho, com paciência. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.